queridos, mais uma aula de biologia começando. Eu sou a professora Patrícia e hoje vamos falar sobre a origem da vida. De acordo com a teoria do Big Bang, o universo se originou há cerca de 15 bilhões de anos. No Big Bang, nós temos uma concentração de massa e energia num único ponto. Esse ponto ele chega num momento de saturação, de não poder mais se conter num único ponto, e ocorre uma explosão, uma distribuição dessa matéria, dessa energia, pelo que nós conhecemos como hoje universo. Essa explosão ela vai dar origem a todas as galáxias, a todas as estrelas, a todos os sistemas solares, estelares, inclusive o nosso sistema solar e a Terra, que se originaram há cerca de 4,6 bilhões de anos. As primeiras formas de vida do planeta vão surgir há cerca de 3,6 bilhões de anos. Ainda são seres muito primitivos, provavelmente semelhantes às bactérias que nós conhecemos hoje, e a gente tem alguns registros fósseis para comprovar isso. Porém, desde que o ser humano se entende por ser pensante, ele gosta de questionar sobre como nós viemos até aqui, o que nos trouxe até aqui. Nós estamos sozinhos no universo e desde a antiguidade grega a gente tem algumas ideias vigorando sobre a origem da vida. A primeira ideia, que surge ainda com Aristóteles, é a ideia da abiogênese ou geração espontânea. A palavra abiogênese é formada pelo prefixo de negação a, que significa não, a palavra bio, que significa vida, e a palavra gênese, que significa origem. Ou seja, seria a origem sem vida. De acordo com a teoria da abiogênese ou geração espontânea, a vida surge de matéria não viva, ou seja, de matéria bruta, desde que sobre essa matéria bruta haja uma força ou um princípio vital. Então, matéria bruta mais força vital seria igual à vida. Essa ideia, que surge com Aristóteles ainda na antiguidade grega, ela dura, ela perdura por muito tempo. Então, ainda no século XVII, a gente tem pessoas defendendo a ideia da abiogênese. Por exemplo, Jean-Baptiste Van Helmont, que era um médico, um cientista belga, ele escreve um livro, ele publica um livro, e nesse livro ele defende a abiogênese, dando inclusive receitas de como gerar ratos. De acordo com a ideia de Van Helmont, se eu tivesse uma camisa suja, um punhado de grãos de trigo, num ambiente escuro e calmo, durante 21 dias a gente teria o surgimento de ratos ali. A gente tem que pensar que hoje essa ideia parece muito incoerente para a gente, Mas nós estamos falando de algo em torno de 1630, 1620, mais ou menos. Então, muito dos conhecimentos que nós temos hoje não havia naquela época. Então, não era difícil que as pessoas pensassem e acreditassem nessas ideias. O experimento, ou a proposta de Van Helmont, ela é muito pouco científica. Se ele tivesse feito um experimento um pouquinho mais rebuscado, um pouquinho mais, um pouco mais trabalhado nos métodos científicos, ou seja, se ele pegasse uma caixa fechada, colocasse uma camisa suja, um punhado de grão de trigo e deixasse essa mesma caixa no mesmo ambiente durante 21 dias, ele ia perceber que na caixa fechada não teriam ratos, Então, que os ratos eram atraídos por aquele ambiente seguro, por aquele ambiente calmo e pelo alimento que estava disponível para eles, e não que estavam surgindo daquela mistura. Nesse mesmo período, um naturalista italiano chamado Francesco Redi vai contrapor a ideia da abiogênese com um experimento. Um experimento relativamente bem simples, mas seguindo os princípios da metodologia científica. Então, o Francesco Redi ele defende a teoria da biogênese. Essa teoria, essa ideia, diz que a vida só surge de vida pré-existente, ou seja, não vai surgir vida de matéria bruta. A vida só pode surgir de outro ser vivo. E para comprovar isso, o Redi faz um experimento simples, como eu falei para vocês. Ele separa alguns frascos, Ele coloca pedaços de carne nesses frascos, porque acreditava-se que a carne em putrefação gerava vermes,
né, larvas, que naquele momento eram chamados de vermes, e ele divide então essa carne em 2 grupos de frascos. O primeiro grupo de frascos ele não tampa, né, ele deixa aberto, e o segundo grupo de frascos ele cobre com um tecido fino, como se fosse uma gaze. E ele observa durante o período. E a observação dele é que no frasco aberto as moscas tinham livre acesso à carne, enquanto que no frasco coberto com a gaze elas vinham, mas elas pousavam e depositavam seus ovos no tecido e não na carne. Então, qual foi a conclusão do Redd, né, nesse experimento? Que as larvas, que os vermes, vamos colocar esses vermes entre aspas, eles estavam surgindo dos ovos que as moscas colocavam na carne, e não propriamente da carne em decomposição. Então, o experimento do Redd, ele dá uma diminuída, né, na crença da abiogênese. Até então, ninguém mais acreditava na abiogênese. Porém, a gente tem nesse meio de tempo a invenção do microscópio. E aí você vai me perguntar assim, mas o que o microscópio tem a ver com isso? O microscópio ele possibilita que a gente descubra, que a gente passe a ter conhecimento de um mundo até então desconhecido, que era o mundo dos micróbios, né? E aí, o que acontece nesse momento? As pessoas começaram a pensar, tudo bem, as larvas da mosca surgiam dos ovos, mas esses seres tão pequenos que a gente não consegue nem ver a olho nu, eles devem surgir espontaneamente. E aí retomamos a questão da abiogênese para explicar o surgimento dos micro-organismos. E nesse momento da história, a gente tem 2 experimentos muito emblemáticos, né? Quase que um duelo mesmo, que é o experimento de John Needham, que é um padre inglês, e de Lázaro Spallanzani, que é um padre italiano. E aí o Needham pega caldo de carne, um caldo nutritivo, coloca em frascos, aquece esse caldo nutritivo por um tempo, veda de alguma forma e percebe, depois de algum tempo, o crescimento de micro-organismos. O Spallanzani achou que esse experimento foi feito de uma maneira um pouco descuidada. Então ele vai lá e tenta dar uma caprichada nesse experimento. E aí ele pega, esteriliza o vidro, coloca o caldo nutritivo, ferve por um tempo mais prolongado, sela esse frasco. E ele percebe que com o passar dos dias não há contaminação naquele líquido. Só havia contaminação quando o frasco era aberto. E aí o John Needham questiona o experimento do Spallanzani, dizendo que ele, ao selar, né, ao fechar o frasco, ele impede a entrada do princípio ativo ou da força vital. E aí, nesse momento, a ideia da abiogênese ainda vai persistir. Esse problema só vai ser solucionado em 1862, mais ou menos, com o experimento do Louis Pasteur. Louis Pasteur é um bioquímico francês, um microbiologista francês, que vai concorrer a um prêmio, né, proposto pela Academia Francesa de Ciências para quem conseguisse ou confirmar a teoria da geração espontânea ou derrubá-la de uma vez, né? E Pasteur faz um experimento muito parecido com o que o Needham e o Spallanzani fizeram. Ele só teve um cuidado diferenciado. Ele moldou o frasco, né, de vidro, como a gente pode observar aqui, o balão volumétrico, ele moldou o gargalo desse balão de modo a fazer esse gargalo curvo, que permitisse, né, a entrada e saída de ar, porque ele estava aberto o tempo todo. O caldo nutritivo posto dentro desse balão foi fervido, né, no tempo suficiente para esterilizar, ou seja, para impedir o crescimento de micro-organismos ali dentro. E depois foi resfriado. E mesmo assim, continuou sem micro-organismos. E aí, a contaminação acontecia quando o gargalo era quebrado e o líquido entrava em contato com o ar atmosférico. Então, o que Pasteur consegue comprovar com isso? Ele consegue comprovar que a contaminação, né, que os micro-organismos eles não estavam surgindo do caldo nutritivo, mas sim do ar. E a partir do momento
que Pasteur dá essa contribuição para a ciência, ele permite, né, que a gente passe a ter outros cuidados, porque a gente descobre por que os alimentos estragam, porque eles são contaminados com micro-organismos e que tipo de cuidado que a gente precisa ter para que isso não aconteça mais, né? E a gente tem até um procedimento chamado pasteurização, que vem exatamente dessa ideia de Pasteur. O que é a pasteurização? É um procedimento de conservação do alimento que consiste em aquecer o alimento a uma temperatura bem elevada, depois resfriá-lo rapidamente. O aquecimento mata qualquer micro-organismo que já estivesse presente naquele material e o resfriamento impede que haja contaminação. Então a gente vê isso no leite, né, na caixinha de leite longa-vida, naquelas bebidas Guaraná natural que a gente compra, né, no copinho do Guaraná natural. E se você observar, está escrito ali, após aberto, consumir em 3 dias. Exatamente porque, depois que a gente abre, aquele material volta a ter contato com o ar atmosférico. E aí ele pode voltar a se contaminar. Então, vamos parar por aqui o nosso primeiro tempo de aula. Voltamos em seguida.